Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 24 de maio de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Em outras traduções, esse mesmo versículo diz assim: mas examinai tudo e retende o bem. É exatamente a mesma passagem, só que com uma tradução um pouco diferenciada, né? Mas, enfim, a mensagem de Paulo, né, para a nossa leitura inicial aqui, a nossa leitura preparatória é essa: não desprezar as profecias e examinar tudo e reter o bem ou o que é bom. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos os Teus ensinamentos, as Tuas lições, bem como as lições e os ensinamentos dos Teus discípulos, dos Teus apóstolos, dos Teus missionários. E hoje, refletindo sobre essa importante mensagem, essa importante exortação de Paulo, que também será desdobrada por Vinícius, pelo próprio Kardec e toda a espiritualidade que participou da codificação, agradecemos antecipadamente por mais esta bênção, por mais esta oportunidade e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, essa exortação de Paulo, eu, particularmente, procuro vivenciar. De que forma? Principalmente no que tange a livros, em geral, que não somente os livros espíritas. Como assim? E por quê? Primeiramente, somente os livros espíritas são bons? Não. Todos os livros espíritas são bons? Não. Alguns livros espíritas não são bons. Como assim, Rafael? Livros que são de médiuns não confiáveis, livros de pessoas que ainda se dizem espíritas, mas não são mais espíritas, e aí estão a adulterar a doutrina, a difundir ideias que, na verdade, são contrárias ao que a doutrina estabelece, em termos principiológicos, em termos filosóficos. Então, há livros dentro da seara espírita, supostamente espíritas, supostamente mediúnicos, que não são bons. E há muitos livros fora da doutrina, livros católicos, livros protestantes, livros sem essência religiosa, livros de literatura, literatura estrangeira, literatura nacional, por que não? Que são muito bons. E quem ler, quem conhecer o livro de Silvio de Brito Soares, Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritismo, verá, ou já viu, nesse livro de Silvio de Brito Soares, que todos os seres humanos envolvidos com, principalmente, as artes
literatura, teatro, pintura, escultura, música, dança, quando são inspirados por espíritos superiores, fazem bons trabalhos. E nós não devemos desprezar. Por quê? Porque a arte, como nós já falamos aqui, por mais de uma oportunidade, por mais de uma ocasião, ela tem a finalidade de elevar a nossa mente, o nosso sentimento, a nossa energia, a nossa vibração, a nossa alma para Deus. É uma forma de adoração, por que não dizer? A arte é uma forma de adoração a Deus, que nós muitas vezes expressamos desde as civilizações, os povos mais primários, através dessa forma de manifestação, que é a pintura, muitas vezes, a dança, a música, a escultura, a literatura, a partir do momento que passamos a ter a linguagem escrita. Então, nós, espíritas, cientes, conhecedores disso, não podemos desprezar os trabalhos verdadeiramente artísticos, trabalhos que enobrecem, que elevam a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Então, eu procuro vivenciar essa exortação de Paulo no que tange especificamente a livros. Livros católicos bons devem ser lidos e retidos nos nossos corações e nas nossas mentes. Devem ser divulgados livros protestantes e livros da literatura. Por exemplo, um livro que, segundo o professor Clovis, ninguém poderia morrer sem ter lido, que era e é a obra Os Miseráveis, de Victor Hugo. Foi um livro escrito por Victor Hugo quando ele estava encarnado, em vida. E é um livro que dá uma lição de vida, eleva a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, e não pode ser desprezado porque não é um livro espírita, por exemplo. Então, esse versículo que nós lemos aqui, do capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele nos exorta a não desprezar as profecias, em primeiro lugar, e examinarmos tudo e retermos o bem. É a frase, digamos assim, inicial, é o mote, a pedra angular da nossa reflexão de hoje. Por quê? Porque nós hoje vamos falar sobre o bom senso, que, mais uma vez, aproveitando as maravilhosas manifestações, palavras, análises, reflexões de Vinícius na sua obra, que não se restringe somente a esse livro, Nas Pegadas do Mestre, mas em outros tantos, em torno do mestre, o mestre na educação, e enfim, eu não vou saber agora de cor aqui, de cabeça, mencionar todos os nomes dos livros de Vinícius, mas são livros em que ele faz reflexões sobre temas relacionados ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e ao próprio Cristo, e também à doutrina espírita. Só que Vinícius, com a sua sabedoria, com a sua elevação espiritual, ele também analisa filosoficamente questões da vida, da sociedade, dos homens, dos seres humanos. Então, o bom senso é um capítulo aqui desse livro, Nas Pegadas do Mestre, que, com base na
leitura inicial, nós vamos ler também e desenvolver. Por quê? Por que não ajuizais por vós mesmos daquilo que é justo? Isso também é uma pergunta feita por Paulo. E outra epígrafe que Vinícius coloca aqui nesse capítulo, também de Paulo. Tu, porém, guarda o bom senso em todas as coisas. Isso foi uma frase de Paulo para Timóteo, que era um discípulo seu, digamos assim. Então, Vinícius usa duas epígrafes aqui, duas frases, né? Por que não ajuizais por vós mesmos daquilo que é justo? Muitas vezes a gente precisa que alguém diga a nós outros o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Mas nós temos capacidade de ajuizar, de discernir, né? De fazer essa análise. Por quê? Porque sabemos, nós espíritos, todos nós temos o princípio inteligente, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas com o princípio inteligente existindo. E ao longo da nossa trajetória, chegamos até aqui. Então, por mais que a gente tenha, muitas vezes, nessa encarnação, pouca instrução, fulano não estudou, fulano não completou os estudos, mas nós temos alguma bagagem e pessoas espíritos encarnados que, mesmo sem ter estudo nessa encarnação, tem uma sabedoria. Não é verdade? A gente aí que já conviveu com pessoas da roça, como se diz, né? Ou como se dizia antigamente, pessoa da roça, pessoa que não teve estudo, fala certas coisas, analisa situações da vida, que a gente fala assim muitas vezes, puxa vida, eu nunca parei para pensar nisso, dessa forma. E às vezes é uma pessoa analfabeta, né? Uma pessoa da roça, uma pessoa que teve pouco estudo ou não teve estudo nenhum, né? Então, todos nós temos condição de fazer esse discernimento. Por isso Paulo falou, por que não ajuizais por vós mesmos daquilo que é justo? Muitas vezes isso reflete uma preguiça mental nossa. E aí eu vou lembrar mais uma vez, já falei aqui e vou lembrar. Minha mãe, como professora de língua portuguesa, teve um aluno num dado ano letivo que na hora do exercício, né, da prova, do teste, perguntou, por ser língua portuguesa e não matemática, e não física, por exemplo, né, química, biologia, história, geografia, a língua portuguesa precisa pensar, professora. Precisa pensar. Quer dizer, a gente tem preguiça de pensar muitas vezes. A gente quer que os outros pensem no lugar da gente. Então, é essa preocupação que Paulo está aqui externando, né, utilizada por Vinícius como epígrafe. E também, né, essa exortação que ele faz a Timóteo, um discípulo seu, jovem, mais novo do que ele. Tu, porém, guarda o bom senso em todas as coisas. Então, se a gente tivesse essa frase como um lema de vida, né? Antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou usar o bom senso. Muitas coisas não aconteceriam como aconteceram, como acontecem, como acontecerão. Porque a gente mediria as consequências do que a gente está prestes a fazer. A gente mediria as consequências da palavra ou das palavras que a gente vai proferir. Então, realmente são duas frases muito salutares, importantes
de serem lidas e relidas, pelo menos, né, para a gente de vez em quando lembrar, né, que a gente tem que ter esse discernimento, esse bom senso. Então Vinícius fala aqui nesse capítulo intitulado O Bom Senso. O pedreiro, no desempenho de seu labor, lança a mão a cada passo do prumo e do nível. O navegante tem os olhos na bússola que lhe dirige a derrota. Manejando o leme, aparelho simples e de pouca aparência, os timoneiros imprimem direção tanto aos barcos modestos como às grandes naus que singram a imensidade dos mares. Graças aos movimentos isócronos do pêndulo, os relógios marcam com exatidão precisa as mínimas frações do tempo. Da mesma sorte, existe algo no homem que orienta seus passos, que determina a natureza de sua conduta, que regula suas palavras. Olha aí o que nós acabamos de dizer. Que regula suas palavras, que joeira seus pensamentos. É o bom senso. Sem aquele predicado tão modesto que qualquer pessoa o pode possuir, olha aí, qualquer pessoa, não é somente o que estuda, o que faz isso, o que faz aquilo, o que alcança tal condição, né? Sem aquele predicado tão modesto que qualquer pessoa o pode possuir, o homem é o pedreiro sem prumo e sem nível. É o barco sem leme. É o navegante sem bússola. É o regulador, ou relógio, né? Sem pêndulo. O bom senso é que valoriza as qualidades do espírito. Onde não há bom senso, os mais preciosos predicados se desmerecem. Os mais brilhantes dons se desluzem. É semelhante às vias férreas, que valorizam todas as regiões por onde passam. Sem elas, que valor têm as terras, por mais férteis e produtivas que sejam? Então, uma região que tem uma quantidade de terras férteis, produtivas, maravilhosas e tal, se não tiver como transportar essa produção, né? Para onde que vai essa produção? Tem que ter como sair dali da fazenda, né? Onde foi produzido. Senão, vai ficar lá. É a parábola do rico insensato, né? Criou mais celeiros para guardar a sua produção, apreciar sua riqueza e tal. E aí, o que vai ser feito disso? O anjo da morte o visitou e disse: insensato, né? Tolo, para quem será tudo isso? Hoje mesmo pedirei a tua alma, né? Então, se a gente retiver uma produção fantástica, maravilhosa, exuberante, portentosa, valiosíssima, e não transportar para que isso seja distribuído, comercializado, enfim, né? Cumpra com o papel que tem, vai se perder, né? Vai ficar estocado lá na fazenda onde foi produzido, vai estragar, né? Vai apodrecer. E qual a utilidade de essa terra ser tão fértil? Nenhuma, né? Então, é o que Vinícius está falando aqui. Sem as estradas de ferro, que valor têm as terras, por mais férteis e produtivas que sejam?
Do mesmo modo, que valor tem a inteligência, o saber, a erudição, sem uma dose, ao menos, de bom senso? Uma dose. Que falta ao rico avarento que imobiliza sua fortuna? Olha aí. E ao rico perdulário que dissipa seus bens em regabofes e orgias? O que falta ao rico avarento que mobiliza a fortuna e ao rico perdulário, pródigo, que dissipa seus bens, né, em regabofes e orgias? Festas, né? Um e outro, diz Vinícius, carecem de bom senso, que representa a mais peregrina beleza feminina. Olha aí, muitos de nós, né, buscamos a beleza e tal. Hoje em dia, com procedimentos estéticos, o que mais se multiplica hoje em dia são drogarias, farmácias, lugares, né, clínicas estéticas e salões de beleza e barbearias. É o que mais se multiplica. Então, a busca e academias, né? A busca pela beleza, pela aparência, né? Um corpo bonito, um rosto bonito, um cabelo bonito e tal, nunca esteve tão desenfreada. E isso tem levado, inclusive, a consequências sérias, né? Porque às vezes a pessoa desencarna, o espírito desencarna, por conta dessa busca desenfreada, porque nunca está o suficiente, né? E aí, enfim, o excesso, o exagero, que passa exatamente pela ausência do bom senso, acaba culminando com, né, óbitos, né, mortes, e às vezes não culmina com um óbito, uma morte, mas às vezes um problema sério que a pessoa desenvolve, né, de saúde, uma patologia, enfim. Que representa, pergunta Vinícius, a mais peregrina beleza feminina, refulgindo através da graça e do espírito, mas desacompanhada de bom senso? É fogo fato, é fosforescência do mar, nada mais. Né? Muitos rapazes, muitos homens se encantam, né, pelas moças bonitas e tal, e querem às vezes, né, namorar, se interessam, mas às vezes quando começa a conhecer a moça, paquerar, conversar e tal, quer dizer, só tem beleza, mais nada. Lógico que eu não estou aqui generalizando. Há muitas moças bonitas, há muitas mulheres belas que são muito inteligentes, cultas, né, enfim. Agora, será que basta ser bela? Basta ser belo para... Né? Na última pregação minha eu falei, a gente hoje está tão preocupado com a aparência que muitas vezes a gente nem indaga, nem pesquisa, nem quer saber se a pessoa tem algo mais do que a beleza. A gente hoje está mais preocupado, né, em buscar a pessoa muito bonita e para mostrar para a sociedade. Então, não é mais o companheiro, a companheira, o parceiro, a parceira, o marido, a esposa, para, né, constituir uma vida, uma família, juntos, não. É um troféu para exibir para a sociedade. Olha só que troféu, olha que namorada linda que eu tenho, né? Aí a moça, olha que namorado, ou minha esposa, né? Meu marido. Aí daqui a pouco acabou o casamento, acabou a família, vai cada um para um canto, fica uma briga danada em relação à guarda dos filhos, bens, divisão de bens, enfim, né? Então, quer dizer, é só isso? Cadê o bom senso, né, nos relacionamentos? Então, diz aqui Vinícius, tudo o que é em demasia sobra. Tudo o que é de menos falta.
Como achar o justo peso, a justa medida, a retidão, a equanimidade? Com o bom senso. Mas só com o bom senso, diz Vinícius. Só com o bom senso, mais nada. O critério em tudo se faz mister, quer dizer, necessário. Com ele, as coisas boas são mesmo boas. Sem ele, as coisas boas e belas se desvirtuam e se deslustram. Sabe aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro? É exatamente isso que Vinícius está falando aqui. A mesma virtude, seja esta ou seja aquela, está na sua dependência. O trabalho, que é uma virtude, sem o bom senso, torna-se infrutífero. E hoje nós temos visto na sociedade workaholics, pessoas viciadas em trabalho. Elas não conseguem ficar em casa paradas, descansando, curtindo com a família. Elas têm que estar trabalhando o tempo todo. Não consegue fazer uma atividade física sem estar no celular ali trabalhando ao mesmo tempo. Almoçam com o celular ali fazendo negociações e tal. Então, quer dizer, isso é o quê? Isso é um desequilíbrio, uma ausência de bom senso, né? Então, são os chamados workaholics, né? O trabalho, que é uma virtude, sem o bom senso, torna-se infrutífero. Quanta gente há que moureja desde que o sol se levanta no Oriente até que se põe no Ocidente, sem que, de tanta faina, lhe advenha o desejado conforto material, o almejado sossego espiritual. Porque essas pessoas, em tese, justificam esse comportamento. Não, eu preciso trabalhar mais porque eu tenho que proporcionar, né, uma vida tranquila para minha família e tal. Eu quero conforto para mim e tal. Ou, eu me sinto mais útil. Mas não necessariamente quantidade está relacionada à qualidade. Por isso que Jesus deixou o ensinamento da parábola dos trabalhadores da vinha. Contratou o senhor da vinha ao longo do dia inteiro. Primeiro chamou mais cedo um grupo, depois chamou outro grupo um pouquinho mais tarde, depois chamou outro grupo de trabalhadores um pouco mais tarde, até que chegou na última hora, antes de terminar o expediente, falou, eu ainda estou contratando, vão lá. E aí, isso significa o quê para nós, né? É mais importante a qualidade do trabalho, e por isso hoje, inclusive, empresas com uma mentalidade mais aberta não exigem carga horária dos seus trabalhadores, dos seus empregados. Exigem produtividade. Você pode fazer o horário que você quiser. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Você pode até, dependendo do tipo de trabalho, né, de serviço, você pode até trabalhar de casa, contanto que o serviço seja feito. Então, o que adianta, né? A gente, há pouco tempo, né, a geração minha e anterior, a gente conheceu, né, um termo, né, que foi criado, né, um estigma, digamos assim, né, em relação a alguns funcionários, principalmente dos setores públicos, que eram os chamados, aqueles que colocavam o paletó na cadeira e, né, assinava o ponto muitas vezes, e hoje a gente ainda tem isso, né? Os estudantes, por exemplo, muitas vezes faculdade, pós-graduação e tal, chegam, assinam a lista de presença e vão embora. Então, quer dizer, achando que, não, minha presença tá registrada ali, sem saber que o professor já, aquele ali eu já sei que
ele assina e vai embora. Não considere, aí fala lá com a secretaria, né, com a coordenação, não considere como presente esse aluno aqui, porque ele assina e vai embora. Então, quer dizer, é da nossa personalidade, né, atrasada, característica de espírito inferior ainda, né, querendo burlar, né, o sistema, querendo o diploma, o certificado, sem ter, de fato, participado, presenciado, né, as aulas ali, o conteúdo, né, absorvido o conteúdo. Então, muitas vezes somos nós. Né? E o funcionário que muitas vezes batia, assinava o ponto e, ué, cadê fulano? Deixou o paletó aqui na cadeira, mas... Então, quer dizer, e até hoje, né, isso continua. Então, Vinícius está falando aqui, o trabalho, que é uma virtude, sem o bom senso, torna-se infrutífero. Quanta gente há que moureja desde que o sol se levanta no Oriente até que se põe no Ocidente, sem que de tanta faina lhe advenha o desejado conforto material, o almejado sossego espiritual. Então, voltando aqui à parábola dos trabalhadores da vinha, é mais importante você trabalhar do que você cumprir uma carga horária. 8 horas, né, da jornada de trabalho e tal. Às vezes o sujeito em 4 horas faz o que o outro em 8 não faz. Em 2. E foi isso que Jesus mostrou. E a gente não pode achar injusto esse sujeito que trabalhou só 2 horas, mas trabalhou de verdade, produziu o que tinha que produzir, que ele receba a mesma coisa que eu, que fiquei o dia inteiro lá no meu trabalho, no meu setor, e fiquei, né, às vezes, como a gente vê aí, né, em algumas empresas, a pessoa fica no celular o dia inteiro, ou no computador da empresa, do setor público, jogando jogo de computador, passeando nas redes sociais. Então, quer dizer, está ali de corpo presente, mas não está trabalhando, não está produzindo. Então, né, eu vou reclamar, fulano chegou aqui, fez tudo o que ele tinha que fazer em 1 hora e foi embora, vai receber a mesma coisa que eu, que estou desde de manhã cedo aqui, mas ele fez. Essa é a questão. Foi isso que Jesus quis deixar no ensinamento. Né? Qual a causa, pergunta Vinícius, do insucesso? A carência de bom senso no trabalho. Por que há pessoas que ganham pouco e vivem bem, e outras ganham muito e vivem mal? Não existe? É porque aquelas têm e estas não têm o bom senso necessário para equilibrar a receita com a despesa. Contabilidade financeira. Eu ganho pouco, mas eu tenho a minha vida estruturada com base nesse valor que eu tenho todo mês. O outro ganha 3, 5, 10, 20 vezes o que aquele sujeito ganha, mas ele vive uma vida de dívidas e nunca tá bom, tá precisando pegar empréstimo, pedindo dinheiro aos outros, banco, quer dizer, o sujeito ganha 3, 5, 10, 20 vezes o que eu ganho e está endividado. Como é que pode isso? Vinícius está a explicar aqui, com a sabedoria dele. Um tem bom senso e o outro não. Para equilibrar a receita, o que ganha, e o que gasta, e a despesa. A própria fé, diz Vinícius, despida do bom senso, olha só, hein? A própria fé, despida do bom senso, ao invés de elevar o crente aos páramos da luz, precipita-o. Então, elevar é para cima, né? Aproximando a gente de Deus. Precipitar é para baixo, afastando-nos
de Deus. Precipita-o nas regiões confusas e ensombradas do fanatismo. Falta de bom senso na fé. Por isso que ler livros que não sejam espíritas, mas que sejam bons, pelo menos eu estou caminhando, estou tentando, estou querendo ter algum bom senso nessa parte aí. Né? Sei que ainda não tem, mas estou na proposta, né, para conseguir um dia ter. A capacidade de ajuizar e discernir com acerto o critério, o bom senso, em suma, é um predicado suscetível de ser desenvolvido, como qualquer outro. Ah, Rafael, mas eu não tenho esse discernimento, esse bom senso. Vinícius está dizendo que pode ser desenvolvido, adquirido, desenvolvido. Depende da autoeducação do nosso espírito. O que denominamos inteligência, razão, consciência, vontade, etc., não passa em realidade de manifestações do espírito. O espírito é tudo. A religião do espírito, promovendo a obra de nossa autoeducação, a religião do espírito. Que religião é essa, Rafael? É a religião verdadeira. Qual? Qual o nome dessa religião? Qualquer uma. É aquela religião que faz a religação de nós outros ao Pai. Pode ser o catolicismo, pode ser o protestantismo, pode ser o espiritismo, pode ser o islamismo, pode ser o hinduísmo, pode ser o cristianismo ortodoxo, não importa. A religião do espírito, qual? Aquela que faz com que nós nos religuemos a Deus. A religião do espírito, diz Vinícius, promovendo a obra de nossa autoeducação, desenvolve a inteligência, aclara a razão, afirma a vontade, aperfeiçoa a consciência e cria o bom senso. Então a gente vê líderes de várias religiões, cristãs ou não, que se aceitam, trocam, né, experiências, reflexões, convidam. Hoje nós teremos aqui, na nossa casa espírita, o pastor fulano de tal, o padre, a freira, o rabino. E esses também, em suas igrejas, a convidarem, muitas vezes, outros de outras religiões, de outros segmentos. O que é isso? É exatamente o que Vinícius está falando aqui. A religião do espírito, promovendo a obra de nossa autoeducação, desenvolve a inteligência, aclara a razão, afirma a vontade, aperfeiçoa a consciência e cria o bom senso. Então eu não vou desprezar ninguém. Por quê? Porque não sou só eu que vou ser salvo. Não é só quem está na minha religião que vai ser salva. Qualquer um pode ser. Desde que faça o que Jesus falou para nós outros. Aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então eu posso fazer a vontade de Deus no segmento religioso que eu estiver. Até num segmento religioso que não aceite Jesus como Messias. Judaísmo, islamismo, hinduísmo, não tem problema. Gandhi não falou? Gandhi, um indiano hindu, ele diz: se todos os livros da humanidade se perdessem e apenas um restasse, e que salvaria, digamos assim, né? Tudo estaria salvo, seria o livro do Evangelho de Jesus com o Sermão da Montanha. Meus irmãos, para um hindu falar uma frase dessa,
isso é de um bom senso, né, que a gente fica assim, puxa vida, né? Falta muito ainda para eu chegar lá. E aí Vinícius termina aqui dizendo: o Espiritismo, restaurando o vero cristianismo, quer dizer, o verdadeiro cristianismo, é a religião do Espírito, para nós que somos espíritas. Flammarion, apelidando Kardec de bom senso encarnado, falou como profeta. Olha que maravilha, né? Camille Flammarion falou que Allan Kardec era o bom senso encarnado. E segundo Vinícius, ele foi um verdadeiro, Flammarion falando isso, um verdadeiro profeta, né? De o que é o bom senso na vida de uma pessoa. E aí, a gente provando agora que Kardec era o bom senso, é e continuará sendo, porque nós sabemos da grandeza espiritual de Kardec, da importância dele para nós outros, não somente nós outros espíritas, mas para toda a humanidade, né? Porque à medida em que a doutrina for, né, se expandindo cada vez mais, e isso é uma missão da doutrina, né, é um objetivo de Jesus, porque à medida em que a gente vai entendendo as coisas, o que a gente está fazendo aqui, de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, por que eu estou passando pelo que eu estou passando, a gente vai melhorando, vai se resignando, né? Vai criando esse bom senso e vai fazendo o que tem que fazer, né? Dentro das programações reencarnatórias, né? E tarefas, missões, obrigações, nesse estágio em que ainda estamos, né? Expiações, pagamentos, né? Provações. Então, vai precisar mudar de religião? Uma vez Kardec foi perguntado, e Leon Denis também, o Espiritismo é a religião do futuro? Não, é o futuro das religiões, né? Então, pode continuar tendo catolicismo, pode continuar tendo protestantismo, se houver uma compreensão, um entendimento, né, com essa fé que Vinícius falou aqui, que não nos precipita para as sombras, né, para o precipício, né, do fanatismo, o mundo só vai melhorar. Ah, eu vou deixar de ser evangélico, eu vou deixar de ser protestante, eu vou deixar de ser católico? Não. Agora, como é que eu explico as coisas que estão acontecendo? Por que uns são de um jeito e outros de outro? Por que uns são sãos, outros são doentes? Por que uns são pobres, outros são ricos? Por que existe essa desigualdade toda? Enfim, tudo, né? Então, olha a prova aqui de que Kardec era, é e será sempre o bom senso na época em que ele estava aqui como encarnado, né? Mas quando ele abordou no Livro dos Espíritos as leis morais, as leis divinas ou naturais, e ele falou aqui, perguntou aos espíritos superiores sobre a lei de conservação, por exemplo, vejamos, quando ele aborda aqui a questão da utilização, né, da fruição, do gozo, do usufruto dos bens terrenos, a partir da questão 711, por exemplo. Olha o que Kardec pergunta. E aí eu já vou também falar aqui uma coisa. Hoje em dia, atualmente, tem se difundido em alguns núcleos, como eu falei no início da nossa reflexão de hoje, supostamente espíritas, mas que não são, porém, não têm, né, a dignidade de se declararem não espíritas mais, né, porque estão querendo alterar a doutrina,
Se eu estou querendo alterar, então eu não estou concordando. Então eu não sou mais seguidor daquela doutrina. Agora, a pessoa não tem coragem, né? Não tem a dignidade de falar, ó, eu não sou mais espírita. Não concordo mais com isso. Tá bom, não tem problema nenhum. O problema é se dizer espírita e ficar querendo alterar a doutrina. Esse é o problema, né? Mas esse núcleo aí de pessoas, principalmente aqui no Brasil, estão dizendo, né, que Kardec era um preconceituoso, um racista e tal, por causa de algumas questões que estão aqui no Livro dos Espíritos. Só que, meus irmãos, isso é de uma ignorância, porque Kardec não era racista de forma alguma, muito menos os espíritos que responderam, que deram mensagens. Por quê? O que Kardec fez? Ele perguntou, ele usou o que a sociedade da época vivenciava. Assim como Jesus, na sua época, que passou por aqui, nas suas parábolas, por exemplo, usou elementos que eram comuns à sociedade, ao povo daquela época. Então ele usava nas suas histórias, nos seus ensinamentos, os elementos conhecidos, vivenciados pelo povo. O que adianta? Por isso que Jesus falou, muito mais coisa teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Se Kardec retratasse e fizesse uma série de perguntas que não tinha nada a ver com aquela época, o pessoal ia falar assim, gente, eu não estou entendendo o que esse cara está fazendo esse tipo de pergunta. Pergunta mirabolante, pergunta que não tem nada a ver. Kardec é o bom senso encarnado. Ele fez as perguntas de acordo com o que a sociedade vivenciava, de acordo com o que a sociedade entendia que era o correto, o normal. Não que ele concordasse com aquilo. Agora, o que adianta? A sociedade está vivenciando determinadas coisas hoje. Aí eu vou e pergunto uma coisa que não é o que está acontecendo. Então, qual a utilidade? Aí entra na questão das utopias, sistemas, que também foi perguntado por Kardec e foi respondido pelos espíritos. Olha só, vocês têm que viver a realidade e não utopias, sistemas, quimeras. Está lá na questão 811, 811A. Não corrais atrás de quimeras. Então, Kardec não tem nada de racista e preconceituoso. Isso é de uma ignorância. Mas, enfim, né? A gente tem que respeitar a condição de cada um. Né? Então, olha só. Questão 711. Gozo dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta dos espíritos superiores. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. 712. Com que fim, pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Sabe para quê? Para a gente desenvolver o bom senso. Olha a sabedoria de Deus aí. A gente muitas vezes é tentado para a gente desenvolver o bom senso. Questão 712A. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão. O que é isso, meus irmãos? O bom senso, que deve preservá-lo dos excessos. Traçou, questão 713, a natureza limites aos gozos? Traçou, responderam os espíritos, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então, o que é o bom senso? É eu comer o que eu preciso para me nutrir, para me alimentar, para sobreviver. O que a gula faz? O excesso
eu como igual um desesperado. Passo mal, adoeço. Então, por que acontece isso? Porque eu tenho que desenvolver o meu bom senso. Opa, não vou mais comer como eu comia porque eu estou passando mal, eu estou ficando doente. Olha o bom senso aí sendo desenvolvido, sendo adquirido. Então, olha que sabedoria, que bom senso de Kardec fazendo esse tipo de pergunta. Aí a gente necessariamente, né, ainda tem aqui nesse capítulo, né, da lei de conservação, as questões 715 até 717, falando do necessário e do supérfluo, né? Como que pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado, ou seja, que tem bom senso, o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Comi demais, vou para o banheiro, vomitar, passar mal, né? Ter um piriri, como se diz aí no popular, né? Fulano comeu. Tem o diabético, uma hiperglicemia. O cardíaco, o hipertenso, tem uma crise hipertensiva, abusou no churrasco e tal, né? Então, por que acontece isso? Porque a gente ainda não tem o bom senso adquirido e desenvolvido. Passou mal por quê? Para poder aprender a desenvolver e adquirir o bom senso. Então, olha que maravilha a gente lê essas perguntas com essa ajuda dos Vinícius, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, para ajudar a gente a entender. Agora, a gente aceita ou não, né? E o problema é a gente se achar, a soberba é um problema sério, né? Quando a gente se acha num nível muito elevado e tal, e fica querendo dar uma de inteligente demais, culto demais, né? Que aí entra na categoria lá que Kardec perguntou e os espíritos responderam. Pseudo-sábios. O nível em que a gente está aqui não tem condição da gente ser muita coisa, não. Então a gente tem que aceitar quem está acima da gente falando o que a gente tem que ler e ouvir. Mas o orgulho, né, é uma das maiores chagas da humanidade. E aí, mais à frente também, Kardec perguntou aquela famosa pergunta, né? Vamos ver aqui. Capítulo 1º da terceira parte do Livro dos Espíritos. Das penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade relativas. Questão especificamente que nos interessa aqui hoje é a 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro, a infelicidade do outro. Haverá, contudo, alguma soma, alguma quantidade de felicidade comum a todos os homens? Os espíritos superiores responderam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que é isso? Posse do necessário, bom senso em relação às coisas materiais. Consciência tranquila, fé no futuro, bom senso em relação às coisas espirituais. Estou fazendo o que eu tenho que fazer, estou pagando o que eu tenho que pagar, estou passando pelo que eu tenho que passar, estou sendo provado no que tenho que ser provado e estou certo
consciente, crente, convicto de que amanhã o meu destino será melhor do que o que eu estou vivenciando hoje. Fé no futuro. Entendo por que eu estou passando por tudo isso. Isso não é o bom senso na fé, na vida material, no trabalho, na lei de sociedade, na convivência com as pessoas, nos relacionamentos, nos objetivos de vida. Então, olha que maravilha o bom senso de Allan Kardec. Então, se a gente não enxergar nessas perguntas, nos comentários de Kardec, esse bom senso, a gente vai ficar aí igual algumas pessoas estão, né? Mas, enfim, como dizia a ministra veneranda de nosso lar, né? Quem quer aproveitar? Então, meus irmãos, para terminar, um teólogo norte-americano chamado Reinhold Niebuhr, ele criou, né, uma oração que é chamada de oração da serenidade. Depois, quem quiser, por esse título, oração da serenidade, vocês vão chegar ao autor, a esse teólogo norte-americano, que vai ser a nossa oração final aqui, né, que é muito interessante e embora o título, né, a classificação seja oração da serenidade, mas na verdade é a oração do bom senso. E serenidade passa pelo bom senso. Quando a gente tem serenidade para vivenciar o que a gente está vivenciando, é porque a gente já adquiriu o bom senso, né? Então, o Reinhold Niebuhr, ele fala assim: Senhor, que eu tenha força para mudar as coisas que podem ser mudadas. Que eu tenha resignação para aceitar as que não podem ser mudadas. E que eu tenha sabedoria para distinguir umas das outras. Olha que oração maravilhosa. Isso é o bom senso purinho, né? Então, que Jesus, né, nos ajude a ter força para mudar as coisas que podem ser mudadas, resignação para aceitar as que não podem e sabedoria para distinguir umas das outras. Essa é a mensagem, a reflexão de hoje sobre o bom senso. Então, que Deus nos abençoe, Jesus, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. A você que nos acompanha, que nos segue, o meu muito obrigado e um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana com muito bom senso. Boa noite, que Deus nos abençoe.